Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar aí mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, iniciar um novo assunto, né, que vai ter um pouco de relação com os assuntos de análise combinatória, mas é a probabilidade. Então, lá no SIGA, né, na semana passada a gente tinha o recesso, tinha feriado. Eu coloquei no SIGA, então, um vídeo, né, dois videozinhos, para estudar um pouquinho lá, uma listinha, né, sobre análise combinatória. Então, a ideia, pessoal, da aula de hoje é a gente avançar um pouquinho, né, e daí depois, se vocês tiverem algumas dúvidas das listas, a gente pode tirar as dúvidas, sem problema nenhum. E também já fazer alguns combinados, tá? Então a gente já está indo para a nossa finaleira das aulas aí de matemática. Então, se a gente olhar no nosso cronograma, a gente vai ter a aula de hoje, aí na semana que vem mais uma aula de probabilidade, depois vai ter o feriado e daí já vamos fazer a nossa prova. Que daí no último dia eu quero deixar já para o exame, que é no dia 16. Depois, acho que no finalzinho eu vou retomar essas datas e os combinados, né? Então, vamos ver, o pessoal está chegando, mas a gente vai respeitar o horário, né? Vamos começando, né? Depois, quem chegou atrasado vai ter que ir buscando aí um pouquinho amanhã no vídeo. Beleza? Vou fechar aqui a minha câmera e aí a gente vai começar a conversar. Bom dia, Cauana. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai falar hoje, então, sobre probabilidade. Deixa eu colocar aqui minha caneta. Então, a probabilidade, ela estuda, né, ou ela está relacionada a experimentos aleatórios, né? Então, o que que é um experimento aleatório? É um experimento que você não consegue controlar, né? Então, por exemplo, se você olhar para a foto, ao iniciar uma partida de futebol, você joga, por exemplo, uma moeda para cima para decidir quem começa. Então, ao atirar uma moeda para cima, você não tem como controlar se ela vai cair cara ou coroa. Então, bom dia, Amanda. Esse é um experimento aleatório, né? Não pode ser controlado. Ao você jogar um dado, né? Um dado, então, tem 6 lados, você atira o dado, né? Você não tem como controlar qual o lado que vai cair para cima. Então, isso também mostra para nós um experimento aleatório. Ao jogo, né? Eu falei nisso nas outras semanas, os jogos aqui, por exemplo, que está mostrando da Mega Sena, esses jogos da loteria, são bolas que vai dentro de um globo, né? E aí, por exemplo, a Mega Sena são 60 números. Então você tem 60 números lá, cada bolinha é um número, você não tem como controlar qual o número que vai sair. Então, isso são tipos de experimentos aleatórios. Então, a probabilidade está relacionada a chances de experimentos aleatórios, ou seja, são eventos que não podem ser controlados. Então, um experimento, ele é dito aleatório quando o seu resultado depende de fatores que não podem ser controlados, nem previstos. De modo que, se o experimento for repetido, pode-se obter um resultado igual ou diferente do anterior. Então, se eu pegar o exemplo da moeda, joguei uma moeda para cima, né, saiu cara. Ao repetir esse experimento, você não tem como saber qual o resultado que vai cair. Então, isso é um experimento aleatório, né? Porque não tem como garantir que vai sair o mesmo resultado do anterior, né? A mesma coisa vai ser com jogos de dado, jogos de bola, né? Que você tem bolas numeradas e tem que tirar determinados números, né? Então, ao ter as mesmas condições, né? Então, não tem como a gente garantir isso. Então, isso é um experimento que a gente chama de aleatório.
Tudo bem até aqui? Sim. E aí a gente pode definir agora um espaço amostral e um evento. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é um espaço amostral e o que é o evento. Então, em um experimento ou fenômeno aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Então, o espaço amostral é todos os resultados possíveis. Qualquer subconjunto desse espaço amostral, então, é o evento. Então, se eu tenho um exemplo ali na letra A, lançamento de um dado e registro do resultado. O meu espaço amostral aqui, ó, o espaço amostral são todos os resultados possíveis. Todos os resultados possíveis. Então, ao jogar um dado para cima, eu tenho o resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu espaço amostral eu posso representar através de um conjunto, né, com a letra grega ali dada. O que mais que eu posso observar é o evento. Então, o evento é uma pergunta sobre o espaço. Então, um subconjunto, né? Então, mas o evento tem que ser dito. Então, por exemplo, foi dito aqui que o evento é ocorrer número ímpar no lançamento. Então, o que é cair um número ímpar no lançamento? Bom dia, Luiz. Um número ímpar é pegar os números ímpares do dado, né? Qual é o número ímpar que eu tenho? Eu tenho o número 1, número 3 e número 5. Então, o meu evento A aqui vai ser representado por esse conjunto, né? Um subconjunto do espaço. Espaço todos, evento uma parte. Letra B. Retirar uma carta de um baralho de 52 cartas e registrar o seu naipe. Então, um baralho, né, de 52 cartas foi de registrar o naipe. Então, o naipe são os tipos de carta que tem num baralho, né? Então, o espaço amostral são todas as naipes. Então, aqui está representado pela letra C, E, O, P. Aqui é os nomes das naipes, né, de um baralho tradicional. Chama-se copas, espada, ouro e paus. Né? Então, são as 4 naipes, né, que cada uma das naipes tem um desenho, tem uma simbologia. Tá? Mas o espaço amostral, então tem que saber que são 4 tipos de naipe lá que existe num baralho comum. Agora, o que é o evento? O evento tem que ser dito. Né? O evento, então, foi dito para mim. Retirar uma carta cujo naipe seja ouro. Então, o evento vai ser só um subconjunto desse espaço total. Então, um subconjunto é o O, que é representado pelo ouro. Então, o evento vai ser o A. Então, um espaço é todas as possibilidades, todos os resultados possíveis e um subconjunto, né, desse espaço, né, que é onde você vai ter a pergunta do que você quer descobrir, então é chamado de evento. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma Sim. dúvida? Tranquilo? Vamos fazer um exercício junto, ó. No lançamento de uma moeda, determine o espaço amostral e o evento sair caro. Use C para cara e C barra para coroa. Então, quem que vai ser o meu espaço amostral? O C e o C barra. O C e o C barra. Muito bem, Jordana. Ou seja, é todas as possibilidades. Todas as possibilidades é chamado então de espaço amostral. O que que vai ser o meu evento? O C. Sair cara, que é representado somente pelo C. Seguimos?
E agora, então, eu posso analisar. Deixa eu ver se eu não pulei. Acho que não. Posso analisar, então, o cálculo da probabilidade. Então, o cálculo da probabilidade ele pode ser dado por uma relação matemática, pode ser chamado, então, de números de elementos de A sobre o número dos elementos de sigma. Ou seja, é o número total de. Eu acho que antes de vocês pensar nessa experiência, nessa fórmula aqui, mais interessante a gente pensar até na termos de memorização ou de lembrar o que é uma probabilidade, que é o número de resultados favoráveis e embaixo o total de possíveis. Então, resultados favoráveis vai ser em cima, que é a parte do evento, e embaixo, então, o espaço amostral, é todos os resultados possíveis. E eu represento, então, a probabilidade, PDA, o evento, ou simplesmente usar a letra P de probabilidade. Então, vamos ver como é que ficaria num exemplo. Considere o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Qual é a probabilidade de sair cara? Então vamos lá. A probabilidade eu posso representar pela letra P. E embaixo você vai colocar todos os eventos possíveis. Que é todos os eventos, não. Tem o espaço amostral, mas é todas as possibilidades. Então, ao lançar uma moeda, Dois, quantas possibilidades? duas. Duas possibilidades vai ser embaixo. Então, embaixo todas as possibilidades. Agora, em cima é quantas possibilidades. Bom dia, Gabriel. Em cima, então, é quantas possibilidades tem para sair caro? Uma. Uma. Então, a probabilidade de sair caro no lançamento de uma moeda é 1 para 2. Então, a probabilidade a gente vai poder representar ela através de uma fração. Então, a probabilidade é 1 meio, ou na forma de percentual. 1 meio representa quantos por cento? 50. 50%. Como que eu posso descobrir que é 50%? Nesse caso aqui é intuitivo, né? Mas tem uma conta que eu posso fazer para descobrir? Tu pode fazer a conta inversa, ter os 50% e botar no lugar de probabilidade. Se tem se tu sabe que é uma chance que tem de sair cara, o resultado final vai dar 2. Ah, muito bem, Jordana, ótima ideia. Agora, uma outra ideia, eu queria ver se os colegas pensassem, ó, comigo, se eu tivesse, por exemplo, só um número aqui, né? Só tenho esse 1 meio. Desse 1 meio, eu quero saber quantos por cento que é. Regra de 3, o Luiz colocou muito bem, Luiz. Dá para fazer uma regrinha de 3. Mas além de fazer uma regrinha de 3, se vocês fizessem a divisão 1 por 2 dá quanto? 0,5. Então basta fazer a divisão e multiplicar por 100, concorda? Que poderia fazer então 0,5 vezes 100, que é uma regra de 3, né? 0,5 vezes 100, então eu chego no 50%. Né? Então isso é útil, né, pessoal? Lembrar que dá para dividir e multiplicar por 100 para algumas relações que vocês não conhecem, né? Por exemplo, tem uns números lá de divisão de fração que não é tão exato e tal. Então pode ser feito isso. Lembrando que pode, né? E também deixar na forma de fração, né? Mas é claro que tem que saber converter, porque provavelmente, né? Vai fazer o Enem ou alguma avaliação assim externa, né? Pode estar em percentual, mas pode estar em fração. Seguimos, pessoal?
Próxima questão diz o seguinte, ó. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Vamos colocar aqui, ó, o A era o evento, o espaço amostral era o sig. Vamos colocar espaço. E aqui é o evento. Qual que é o espaço amostral, então, do lançamento de um dado? Quantas possibilidades eu tenho? De 1 a 6. De 1 a 6, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades. Agora, sair um número maior do que 4. Quais são os números maiores do que 4? 5 e 6. 5 e 6. Então, as possibilidades aqui são 2. 2. Então, a probabilidade de sair um número maior do que 4, eu gosto sempre de colocar embaixo o total de possibilidades primeiro. Então, qual que é o total de possibilidades? 6. 6 possibilidades. E o evento saiu um número então maior do que 4. 2. 2. 2 sextos, eu posso simplificar essa fração por 2 e por 2, né? Que é a mesma coisa aqui. 1 terço. Então, posso dizer que a probabilidade de ser um número maior do que 4 no lançamento de um dado é de 1 terço, né? Ou dividir 1 por 3, que vai dar 0,33, multiplicar por 100, então 33,33%. Que é aproximadamente, daí, não é exato. Por isso que às vezes é interessante, muitos livros e avaliações vão dar mais a resposta em percentual do que mais fração do que percentual por causa do arredondamento. Senão, se for aproximado aqui dá certo, né? Mas se pedir exato, né? Melhor deixar em fração, porque aí a fração sempre vai garantir por causa das dízimas aí, né? Que vai continuar os números depois da vida. Certo até aqui, pessoal? Coloca um ok quem foi chegando que está entendendo ou que está escutando. Certo, vamos adiante então. Próxima questão, exemplo 4, diz o seguinte, ó. Em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte. 30 gostam de música e leitura. 22 gostam de esporte e leitura. 6 gostam somente de música. 9 gostam somente de esporte. E 5 gostam somente de leitura. Aí vai vir a pergunta de qual que é a probabilidade ao apontar ao acaso um desses jovens dele gostar de música. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente vai ter que lembrar lá do primeiro ano do MED, quando a gente estudou conjuntos. Então, vamos tentar fazer aqui um desenho. Eu vou aumentar um pouquinho. Então,
Para resolver esse tipo de problema, a gente pode usar a ideia de conjunto e colocar alguns nomes aqui, ó. Então, qual que é os nomes que eu tenho ali? São 3 atividades, né? Uma delas vai ser música, então vamos chamar de M, é música, então esse conjunto é o M da música. Este conjunto aqui vamos chamar de esporte, pode ser? Esporte. Vamos chamar aqui do E do esporte. E esse último conjunto aqui vai representar o número de leitura, certo? Bom, para resolver esse tipo de diagrama, pessoal, a lógica para nós preencher os dados é eu começar com o conjunto do meio. O que é o conjunto do meio aqui, ó? O conjunto do meio chama-se a interseção de todas as curvas, né? Chama-se diagrama de Venn, mas o que é comum? Vou fazer a pergunta agora para você é o seguinte, ó. Quem é que gosta de música, esporte e leitura? Então a gente começa por esse dado preenchendo no meio. Quantas são as pessoas? 16. 16 pessoas. Muito bem, Júlio. Todos concordam, pessoal? Vocês podem participar também no chat. Eu vejo que só a Jordana que habilita o microfone. Os outros, nada, né? Vamos habilitar esses microfones e me ajudar a participar, gente. Estamos finalizando já as aulas de matemática e vocês não falam. Então, 16. Obrigado, Jordana. Agora, vou pedir aqui, ó, música e esporte, ó, M e E. Então, música e esporte. Quantos que são música e esporte? 24. Então, a Samaris tem 24. Só que eu tenho 24, pessoal, e eu já coloquei aqui, ó, entre música e esporte, vocês vão fazer toda essa leitura aqui, que já tem 16 aqui. Então, eu tenho que completar quantos para dar os 24? 8. 8. Então, 16 mais 8 aqui no meio, ó, música e esporte está representado pelo meio. Então, 24. Beleza para fazer essa análise, pessoal? Sim, obrigado, Samara. Isso. Agora vamos lá. Agora vou fazer outra pergunta para vocês. Esporte e leitura. Quem que gosta de esporte e leitura? Seis. Já descontou, já somou com os 16. Isso, Sim, Jordana? já descontei. Eram 20, 2. 22, então, tirando os 16, ficou 6. 6 mais 16, 22. Quem que gosta agora de música e leitura? Ó, música e leitura. Quatorze. Também já fez já descontou? Sim. Obrigado, Jordana. Pessoal, vocês estão entendendo como preencher o diagrama? Tá. Agora vamos continuar. Música. Agora tem que dar uma olhadinha aqui, ó. Quantos que gostam? Então tem que, conforme vem o problema, a gente tem que interpretar, ó. 6 gostam somente de música. Então, quando está escrito somente, então eu tenho que colocar o 6 aqui, eu não vou descontar nada, porque 6 somente gosta de música. Então, ele não faz parte do 14, porque o 14 gosta de música e leitura, não faz parte do 16, porque gosta de todos, e o 8 também não faz parte, tá? Agora, vamos ver os outros aqui também é somente, né? Então, somente esporte. Somente esporte é 9. Então, vou colocar o 9 aqui. E o último, 5, somente de leitura. Então, também está fora, somente, por isso que então está todo fora. Gente, feito essa parte aqui, nós já temos o diagrama preenchido.
Agora nós vamos analisar a probabilidade. Então, na letra A, deixa eu pegar minha caneta agora de volta. Na letra A, está pedindo a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens e ele gostar de música. Então, primeira coisa que eu quero saber, qual é o total de possibilidades? Onde que eu encontro o total de possibilidades? Está lá no enunciado, né? Total de jovens. Setenta e cinco, né, Samara? Então, 75 eu vou colocar embaixo. E para mim saber quantos que gostam de música, o que que eu faço? Vai ter que somar a música. Professor, uma pergunta. Esses números totais, somando eles, não teriam que dar 75? Ah, uma boa pergunta. Boa pergunta. Porque eu somei eles e não deu 75. Vamos lá, então a Jordana somou tudo. Quanto que tu deu a tua soma aqui, Jordana? 64. 64. Mais alguém somou, pessoal? Ah, não, deixa eu ver. A Amanda também achou 64, a Samara 44. A Samara tá falando os 44 já da música, né, Samara? É que a Jordana fez uma outra pergunta, ó, tá? Vamos até colocar aqui, ó, os 44 da música e depois a gente continua para a explicação aqui, ó. Mas a Jordana fez uma pergunta interessante, ó. Ela disse: se eu tenho 75 jovens e eu somei só 64, tem algum problema ou o que que isso significa de interpretação do problema? Que os outros não gostam de nada? Exatamente, Jordana. Isso vai precisar dessa resposta. O Luiz já tinha se perdido, ó. E essa é a resposta da 2, ó. Qual deles não gosta de nenhuma das atividades? Então, tu já sabe agora de probabilidade depois, né? Nós já vamos aproveitar o que tu falou e descobrir aqui, ó, nenhum. De nenhuma. E... Quantos que são que não gostam de nada, então? 11. 11, né? 11 não gostam de nada. Alguém que não seja Jordana escreve no chat por que que é 11 que não gostam de nada. Setenta e cinco menos 64. Obrigado, Samara. Gente, vamos voltar para o problema 1. Então a gente fez uma pausa aqui, foi porque surgem essas dúvidas aí no problema, então a gente vai ter que interpretar, né? Mas, então, a pergunta da letra A diz assim, ó, qual que é a probabilidade de eu apontar ao acaso um desses jovens eles gostar de música? Então, a Samara somou aqui em verde toda no diagrama de música, 6 mais 8 mais 16 mais 14, deixou 44. Então, a probabilidade é 44 sobre 75. Então, se eu quisesse colocar isso aqui em percentual, bastaria eu dividir os 44 pelos 75 e multiplicar por 100. Ia Tá? dar 58,67%. Ó, vamos anotar então aqui. Tu calculou 58,67. Isso. Certo. Obrigado, Jordano. B. Qual que é a probabilidade agora, ó, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele não gostar de nenhuma dessas atividades? Então, qual que é a probabilidade de achar um que não gosta de nenhuma das atividades? Quem que vai embaixo primeiro? 75, que é o total.
Certo, Cauana. Tudo bem. Depois tu termina olhando isso. Não falta muito ainda. A gente já logo finaliza. E qual que é que eu vou colocar em cima? Quantos? Vou colocar em cima quantos que não gostam de nenhuma. Então a gente já fez a conta, né? A gente chegou que era 11 que não gosta de nenhuma. Então 11 sobre 75. Então, a probabilidade de eu apontar ao acaso, né, e ele não gostar de nada é 11 sobre 75. E dá para colocar isso aqui percentual também, né? A Samara já fez isso aí. Então, que seria aproximadamente 14,67%. Pessoal, até aqui tudo bem? Probabilidade é um assunto que tem caído no Enem. Vale a pena a gente você dar uma estudada. Vamos ver se eu trago para outra semana umas questões do Enem também. Posso apagar aqui? Vocês conseguiram anotar? Eu vou usar essa tela aqui, que é o meu último slide, para botar os avisos. Só um pouquinho, professor. Sim. Uhum. Deu. Certo. Vamos apagar aqui, ó. E vou colocar aqui os avisos, então. Tá, então agora vocês têm uma lista lá no Siga para fazer. Vou passar uma recomendação bem pequena do Khan, também do Khan, as últimas vezes estou colocando bem pequenininho, bem poucas coisas, né? Vocês não dá para reclamar. Cronograma final. Então, pessoal, semana que vem é 26/10. Então, nós vamos ter mais uma aula de probabilidade. Probabilidade. E vai ser a última aula de conteúdo, tá? Pessoal, semana que vem o professor tem um evento às 9, tá? Então eu gostaria de propor, excepcionalmente na semana que vem, começar a web 8h20. Tudo bem para vocês? Semana que vem, 8h20, nós temos a web, aí até às 9, uns 40 minutos mais ou menos. Tá? Então Não anotem. entendi, profe. Por que vai ser às 8h20? 8h20, porque o professor vai ter um evento, tem um seminário de mentalidade matemática que é nível de Brasil e vai começar às 9, 9h20, 9h30. Daí eu queria fazer um pouquinho antes a aula para mim poder participar 100% lá do seminário e entender como é que vai ser todo o processo. Ok? Então, daí só semana que vem vai acontecer isso, a gente vai fazer a web 8h20, mais ou menos uns 40 minutos até umas 9, tá? Coloca uma agenda. Aí, na próxima semana, já é dia 2/11. E 2/11 é feriado. Não tem aula, né? Será que vai ser feriadão ali, professor? Ali vai ser feriadão já de certeza, porque tá no calendário já. Esse não depende daquelas portarias. Esse é feriadão porque eu olhei o calendário e já tá marcando o recesso. Quando já é no calendário antes de programar, sabe? Aí não vai ter interferência das portarias lá do Ministério da Economia. Então, gente, na semana que vem, no dia 2/11, vai ter feriado. Eu vou colocar lá no Siga igual, para não ter problema, mas eu quero que vocês me entrega das listas de probabilidade e combinatória e cane essa data para mim já ir fechando, tá? Então, até no dia do feriado, então, quem já foi fazendo certinho as listas, né? Que vai ser lá pelo Siga. Depois eu vou colocar, na próxima semana eu vou colocar isso. Tá bom, Amanda, sem problema. Então, no dia do feriado, fica até a meia-noite lá a entrega das listas. Vocês podem fazer antes, né, gente? Né? Dia 2/11. Aí, depois disso, gente, ó, só para a gente terminando,
vai ser o dia 9/11. Aí no dia 9/11 a gente já faz a prova 2. O que vai ser a prova 2? Análise combinatória e probabilidade. Aí fez a prova 2 no dia 9/11. Né? Vocês já vão ter me entregado uma semana antes as listas, uma semana antes o CAN. Então, por isso que eu preciso que vocês façam isso antes, porque no próprio dia 9 eu já consigo fechar as notas de vocês. Tá? E por que isso é importante? Porque caso alguém não atinja 7, aí a gente já aplica o exame no dia 16. Eu faço... Aí eu vou fechar as notas no próprio dia 9, tá? Fecho as notas de vocês e se alguém ficar em exame, né, espero que não, mas a gente sabe que já pelas notas lá do SIGA já tem gente que já está em exame que não consegue recuperar mais. Então, aqui ó, no dia 9 eu fecho e já convoco para uma recuperação paralela na terça antes do exame. Entendido o cronograma, pessoal? Então, só faltam ainda 4 aulas, ou 3 praticamente, né? Uma aula de conteúdo, a outra é para vocês entregar, que vai ser o feriado, e depois mais uma provinha no questionário do SIGA, né? E ainda daí fica para a última data o exame. Entendido? Certo, pessoal? Hoje de tarde tem recuperação paralela, né? Para quem recebeu o e-mail, né? Quem recebeu o e-mail que estava com atividades pendentes ou abaixo da média, então eu fiz a convocação para hoje à tarde. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação, pela presença. Agora vocês vão trabalhar nos exercícios. Tem a lista de hoje, vão colocando todas as listas em dia. E na partir da semana que vem eu passo a última lista. E aí vocês também têm o prazo já para entregar as listas. Certo? Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês também.